também pela TV Brasil. Após a apresentação, nós teremos as perguntas enviadas por jornalistas ao grupo de WhatsApp da Assessoria de Imprensa do Ministério da Saúde. Neste momento, eu passo a palavra ao secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, que iniciará a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, como sempre fazemos a cada coletiva, em nome do governo brasileiro, nós queremos nos solidarizar com todas as famílias que perderam os seus entes queridos para esta pandemia, para a Covid-19. É com muito pesar que a cada semana nos solidarizamos com cada família que teve a perda dos seus familiares. Nós vamos, portanto, fazer, como fazemos a cada semana, a nossa coletiva de imprensa. Em primeiro, a gente faz sempre uma situação epidemiológica da Covid no mundo. Próximo slide. Nós temos uma situação epidemiológica da Covid no mundo até o dia 17/9, hoje, até às 12 horas. No mundo inteiro, nós temos 29.737.453 casos confirmados de Covid, com 937.391 óbitos. Quando analisamos a relação dos casos no mundo de Covid, as Américas representam 51%, com 15.095.402 casos confirmados. O Sudoeste Asiático, em segundo lugar, com 19%, com 5.768.599. E a Europa, em terceiro lugar, com 17%, muito próximo do Sudoeste Asiático, com 5.011.212 casos. Quando olhamos para o número de óbitos acumulados, as Américas também representam o maior quantitativo, com 55% dos óbitos acumulados, com 518.459, mas aí a Europa passa o Sudoeste Asiático, ficando em segundo lugar, com 227.971 óbitos acumulados, representando, portanto, 27%, e o Sudoeste Asiático em terceiro lugar, tendo 9% dos óbitos acumulados, representando 97.650 óbitos. Próximo. Essa é a situação, né, dos 12 países epidemiológica dos casos confirmados no mundo, né, por país. Os Estados Unidos na frente, com 6.500.000 casos confirmados. Em segundo lugar está a Índia, com 5.118.000 casos confirmados. E em terceiro lugar está o Brasil, com 4.382.263 casos confirmados. Quando olhamos o quantitativo de óbitos acumulados no mundo, em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 193.434 óbitos confirmados. O Brasil, em segundo lugar, com 183.119 óbitos confirmados. E em terceiro lugar está a Índia, com 83.198 óbitos. Sempre chama atenção com relação tanto ao número de casos, né, a distribuição dos casos confirmados nas Américas, né, lembrando os Estados Unidos da América do Norte, mas temos entre os 10 primeiros países o Brasil, Peru, a Colômbia, o México, a Argentina e Chile, representando, portanto, o que reflete efetivamente a grande quantitativo de casos confirmados nas Américas, né? Próximo slide, por favor. Quando a gente olha a situação epidemiológica da Covid no mundo em casos por milhão, né, em óbitos por milhão de habitantes, né, a gente verifica que as Américas, no mundo, né, a situação epidemiológica é de 3.809,4 casos por milhão de habitantes e o óbito por 1 milhão de habitantes, 120,1 óbitos por milhão de habitantes. Quando nós olhamos nos continentes, por assim dizer, né, as Américas têm o maior
representa aqueles que têm o quantitativo maior de casos por milhão de habitantes, né? E a Europa vem em segundo lugar, mas quando a gente vê em óbitos por milhão de habitantes, a Europa passa as Américas nessa análise epidemiológica, que é mais significativa do que, obviamente, o número de casos confirmados. Próximo slide, por favor. E por isso, quando nós olhamos em coeficiente de incidência, né, de casos por milhão de habitantes por país, o Brasil está em 10º lugar, aproximadamente em 10º lugar, né? E quando olhamos, portanto, no coeficiente de mortalidade, o Brasil está em 8º lugar no coeficiente de mortalidade no mundo por óbitos por milhão. O coeficiente de incidência do Brasil é de 20.616,65, enquanto que o nosso coeficiente de mortalidade é 626,27 por milhão. Próximo slide, por favor. A gente sempre traz esse dado que a gente acha que ele é extremamente importante, né? Nós temos, portanto, hoje o Brasil com um quantitativo de 3.753.082 casos, do número de casos recuperados, né? Próximo da Índia, né? A Índia tem 4.025.079. Nós somos hoje, por essa fonte, né? por esse John Hopkins, pelo sítio do John Hopkins, nós somos o segundo hoje país no mundo com o número de casos de recuperados. 188 países registram casos de Covid no mundo. Nós temos 20,3 milhões de pessoas diagnosticadas com Covid já estão recuperadas e o Brasil representa quase 18,4% dos recuperados no mundo, fazendo um total de 3.753.083 pessoas recuperadas. Próximo slide. Esse slide a gente acha ele bastante interessante de apresentarmos à sociedade brasileira, que mostra a evolução de recuperados no Brasil, né, por data, né, por semana, por epidemiológica, o que mostra uma curva crescente, e semana após semana nós referimos e falamos que essa curva de recuperados ela reflete a força do nosso SUS, do nosso Sistema Único de Saúde. Ela reflete a força dos profissionais de saúde que estão diuturnamente no campo de batalha, na frente, lutando para salvar vidas, que é o grande objetivo do nosso Ministério e do Sistema Único de Saúde. Vemos, portanto, que a semana após semana, o número de pessoas ativas com a doença ativa, ela tem oscilando com uma tendência de redução. E na linha de baixo, a linha dos óbitos ao longo das semanas. Próximo slide. Esse é o dado de hoje, né, da situação epidemiológica da Covid no Brasil, no dia 19, com os dados até 17 horas. Né, tivemos nessa semana, no total de confirmado, 4.455.386, né, e óbitos 134.935 mil óbitos, né? E como nós falamos anteriormente, 3.753.082 casos recuperados, representando 84% da população. Esse slide, ele é um slide interessante porque você vê a distribuição tanto de casos acumulados e de óbitos nas 27 unidades da nossa federação. E agora a gente vai, feito esses dados, essa atualização dos dados, próximo slide, por favor, a gente vai agora fazer apresentar os dados que estão no nosso boletim epidemiológico, né? No boletim epidemiológico número 31, Covid-19, que representa, portanto, a semana epidemiológica 37ª, né? Que compreende, portanto, a data de 6
a 12 de novembro, do dia 6 a 12 de novembro. A gente sempre reforça que muitas vezes os números que estão no boletim epidemiológico não são exatamente do número do dia de hoje, porque no boletim epidemiológico reflete os números da semana do dia 6 até o dia 12 de setembro. Próximo slide. A gente sempre traz essa curva inicial, né, em que a gente seleciona alguns países, e aí estamos selecionando uns 5 países. A gente sempre traz a Índia, os Estados Unidos e o Brasil. Chama muito a atenção o crescimento da Índia nas últimas semanas epidemiológicas, um crescimento bastante crescente. Só na última semana epidemiológica, 636.805 casos, né, o que mostra um crescimento bastante exponencial na Índia. Já vem algumas semanas, acho que por volta da 29ª, 30ª semana epidemiológica, que o Brasil vem mostrando uma tendência de queda, e nessa semana uma tendência de queda mais ainda acentuada, com 192.687 casos, e os Estados Unidos também com uma tendência de queda por volta daí da 28ª, 29ª semana, com o acumulado na 37ª semana epidemiológica de 243.562 casos. Próximo slide. Essa é a evolução do número de novos registros de óbitos de Covid por semana epidemiológica. A gente verifica de novo um crescimento, né, que vem acontecendo com a curva da Índia, né? A gente verifica que o nosso país, o Brasil, que está em azul, vinha com um platô do número de óbito desde a 21ª, 22ª semana, mas desde a 28ª, 29ª, mostrando, portanto, uma clara tendência de queda nessa curva de óbito, com o acumulado nessa última semana epidemiológica de cerca de 5.000 casos. E os Estados Unidos, com também vindo uma tendência de queda desde a 31ª semana epidemiológica, com um acumulado de 6.251 óbitos nessa última semana epidemiológica. Próximo. Esse é um quadro que a gente sempre traz, né? Que, de novo, é um quadro mais detalhado que está no nosso boletim, em que a gente mostra, portanto, as 5 grandes regiões, macro-regiões do nosso país, a região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, em que a gente coloca tanto uma coluna de casos confirmados e de óbitos confirmados, novos e totais, no caso de confirmados por incidência, no caso de óbitos também novos e totais, e a mortalidade, né? E a mortalidade. E a gente verifica, portanto, né, cada região, cada macro-região, o Sudeste, o Norte, o Sul, o Centro-Oeste e o Nordeste, e as 27 unidades que compõem a nossa federação, que, pelo óbvio, no total vai dar aquele número que nós já tínhamos falado anteriormente, né? Um total de casos confirmados de 4.315.000 e um total de óbitos confirmado na semana epidemiológica 37ª de 131.210 óbitos confirmados no total. Próximo slide. Essa é a situação epidemiológica do Brasil como um todo, num gráfico, né? E aí a gente gostaria de chamar a atenção, né, de que na 36ª semana epidemiológica nós tivemos sim uma redução de 30%, uma redução bastante significativa de 30% no número de casos, né? E uma redução de 13% no número de óbitos, né? Quando você olha nas regiões, né, do país, tanto em novos registros como de óbitos, os novos registros de óbitos por semana epidemiológica, em todas as regiões você verifica, portanto, uma clara tendência de redução ao longo, tanto de óbito quanto na incidência, né? Nós tivemos um pico, né, com relação na região sul, na 35ª semana, mas foi por casos represados de registro desses casos
desses registros desses novos casos confirmados, mas que quando houve a atualização dos dados, nas 2 semanas seguintes, vinha já com a tendência de redução de casos desde a 31ª semana. Próximo slide. Esse é o número exatamente por semana epidemiológica, né? E está aí toda a evolução do número de novos registros de casos de Covid no Brasil por semana epidemiológica, em que nós, da 36ª para a 37ª, efetivamente tivemos uma redução bastante significativa de 30% em relação à semana anterior, né? Com um acumulado na semana de 192.687 novos registros de casos de Covid. Quando analisamos o próximo, por favor, quando analisamos os óbitos, como nós já tínhamos falado anteriormente, né, nós estávamos já com um platô por volta da 22ª, 23ª semana, que por volta da 29ª já vinha esse platô de óbito, embora alto, já vinha mostrando uma queda bastante significativa, gradativa a cada semana, e entre a 36ª e a 37ª tivemos uma redução de 13% no número de óbitos das semanas acumuladas, né? Quando no nosso platô nós tínhamos em média, né, uns 7.200 casos de óbitos acumulados naquela semana, nós temos agora 5.000 óbitos acumulados na 37ª semana, o que mostra efetivamente uma redução bastante significativa no registro de óbitos por Covid-19. Próximo. Esse é um quadro que mostra efetivamente as diferenças, a redução em todo o país por regiões. Veja que na região norte nós tivemos uma redução de 22% e 50% de redução de óbitos, de um número que já era muito baixo, que já vinha muito baixo há muitas semanas, porque a gente percebe que a curva na região norte ela foi mais forte por volta da 18ª, 20ª semana, à semelhança também do Nordeste, que no Nordeste como todo tivemos uma redução significativa de casos e de óbitos, mostrando também que no Nordeste o pico, né, digamos assim, do número de casos e de óbitos foi por volta da 21ª semana, né? Na região sul e centro-oeste, a gente verifica que a doença veio com um crescimento, né, tanto de casos e óbitos por volta da 30ª semana, né, que coincide com a sazonalidade, tanto na região sul quanto na região centro-oeste, e na região sudeste a gente tem sempre aquele platô que perpassa o tempo inteiro, refletindo o início da pandemia nos grandes centros de Rio e São Paulo, e depois a interiorização da doença, juntamente agora com o período sazonal, mas mostrando claramente uma tendência de queda, tanto em números de casos como em números de óbitos. E, portanto, em todo o país, a gente verifica que há uma redução na última semana epidemiológica, uma redução bastante significativa, tanto em números de casos, como também uma redução bastante significativa na redução dos óbitos. Próximo, né? Esse slide mostra, portanto, o Brasil, né? No caso do mapa à esquerda, né? Por estado, a redução agora por estados. Então, a gente tem redução em quase todos os estados da federação, só em 3 estados que nós tivemos uma estabilização, mas mesmo você veja que são estabilizações de menos 5%, no limite do intervalo de confiança, que a gente utiliza o intervalo de confiança de mais ou menos 5%. Então, portanto, em todo o país, você vê uma redução bastante significativa no número de casos. E a mesma coisa com relação a quando a gente olha para uma redução do país com relação no número de óbitos. Né? Próximo slide. Esse é um dado que nós já vimos mostrando, né, com relação à região metropolitana e o interior do país, tanto em caso como em óbito, para mostrar que efetivamente houve uma migração
da região metropolitana para o interior do país. Você veja que à medida em que nós possamos, por volta da 24ª semana, tanto em casos como em óbitos, foram diminuindo nas regiões metropolitanas, que compreende, pelo óbvio, a capital e os municípios em torno da capital de cada estado, enquanto que ia crescendo o número de casos e de óbitos no interior, que refletia, portanto, a interiorização da doença no nosso país. Próximo. Esse quadro mostra efetivamente que temos dos 5.570 municípios, nós temos já foram notificados casos de Covid em 5.547 municípios, o que reflete quase a totalidade dos nossos municípios, 99,6 municípios, e desses 5.547 municípios, 4.346 deles foram notificados com óbitos. Lembrando que tanto em termos de casos novos como em termos de óbitos novos, a grande maioria dos municípios, no caso dos casos, não ultrapassam a 100 casos e no caso dos óbitos não ultrapassam a 10 óbitos. Próximo slide. A gente também toda semana trazemos os dados da síndrome respiratória aguda grave, por entendermos que esse representa o quadro mais grave da doença, quando o paciente entra na síndrome respiratória aguda grave, onde ele efetivamente precisa da hospitalização e aí que a grande maioria das vezes eles podem ir a óbito. Então, quando a gente olha no caso das hospitalizações e óbitos por SRAGs, a gente vê que, portanto, tivemos um total de 704.194 hospitalizações por SRAGs no nosso país, e desses 704.371 foi por Covid-19. Dessas 704.194 pessoas que foram hospitalizadas por SRAG, foram a óbito 184.934 e dessas 184.128.893 foram a óbitos por SRAG por Covid-19, o que representa quase a totalidade dos óbitos que temos por Covid-19, se relacionados, obviamente, por SRAG. Quando a gente olha no caso em casos quanto em óbitos de SRAG por Covid, a gente verifica, portanto, que os critérios para confirmação, a grande maioria deles 96% dos casos foram confirmados por confirmação laboratorial, 94% dos óbitos foram confirmados também por critério de confirmação laboratorial, mas temos a cada semana crescido o número de casos de SRAG por critérios clínicos, ou clínico por imagem, ou clínico epidemiológico, tanto para os casos, para a notificação dos casos de SRAG por Covid, como das notificações de óbitos por SRAG por Covid, tanto nos critérios laboratoriais, clínico por imagem e clínico epidemiológico. Próximo slide. Essa é a curva das hospitalizações e dos óbitos por SRAG por Covid no Brasil. Próximo slide. E aí a gente acha extremamente importante mostrar o que confirma efetivamente o que nós tínhamos falado anteriormente, que a doença no nosso país ela se comporta de maneira regionalizada. É como nós tivéssemos várias curvas epidemiológicas no nosso país como um todo. Portanto, falar de Brasil, em termos de Covid de Brasil, é fundamental nós falarmos de regiões, curvas por regiões do nosso país, para entendermos o comportamento da curva epidemiológica da Covid-19 por regiões do nosso país. Esse é um dado que nós vimos mostrando a cada semana, e que na região norte, tanto as hospitalizações por SRAG quanto os óbitos por SRAG, elas aconteceram por volta daquela 17ª, 18ª, 19ª semana, e a gente verifica que nas últimas 4, 5 semanas
semanas epidemiológica, uma fraca tendência de queda e de redução bastante significativa na região norte. Esse mesmo padrão, próximo slide, por favor, esse mesmo padrão com relação ao Nordeste, né? O pico na região Nordeste das hospitalizações e dos óbitos por SRAG, por Covid, foram por volta da 18ª, 19ª, 20ª semana, mostrando, portanto, que nas últimas 4, 5 semanas você tem uma clara tendência de queda tanto das hospitalizações quanto dos óbitos por SRAG, por Covid-19. Próximo. Na região sudeste, aquele comportamento de que nós falamos, né? O pico, na verdade, a doença, por assim dizer, começou na região sudeste, né? Digamos assim, devido à importância de Rio e São Paulo, das grandes cidades da região sudeste. Ela cresceu e se manteve porque nós falamos, né, tanto da sazonalidade quanto da interiorização extremamente importante da doença nas últimas semanas, né? Mas você vê claramente que também as hospitalizações e os óbitos por SRAG na região sudeste já vêm mostrando nas últimas 5, 6 semanas uma redução significativa, tanto do número de hospitalizações quanto dos óbitos por SRAG, por Covid-19 na região sudeste. Próximo slide, por favor. Essa é da região sul, na 37ª semana, mostrando efetivamente que o pico da região sul foi por volta das hospitalizações e dos óbitos por SRAG, na região sul, foi por volta da 27ª, 28ª semana, e já mostrando, embora muito mais próximos de nós, né, mas mostrando já uma tendência bastante significativa de redução quando a gente olha a partir da 31ª e 32ª semana, tanto as hospitalizações quanto os óbitos por SRAG. Próximo, o mesmo padrão se observa na região centro-oeste, né, mostrando o pico de hospitalizações e óbitos por volta da 28ª até a 31ª semana, e a partir daí uma forte tendência de queda para essa, tanto nas hospitalizações como para os óbitos por SRAG. Próximo slide. Esse é um dado que nós trazemos, que achamos que é extremamente importante, né? Quando a gente avalia os óbitos por SRAG por Covid segundo comorbidades no Brasil. Quando a gente olha por idade, a gente verifica que a maior quantidade dos óbitos foram com pessoas com mais de 60 anos e que tinham comorbidades, entre eles a cardiopatia, a diabetes, a doença renal, a doença neurológica, a pneumopatia, sendo talvez as comorbidades, né, que têm o maior quantitativo de óbitos e fundamentalmente com pessoas acima de 60 anos. Lembrando, esse também é um dado que se repete a cada semana, de que 63,7% dessa população apresentava pelo menos um desses fatores de riscos, às vezes mais de um associados. Próximo slide, por favor. Quando nós olhamos as hospitalizações, a gente verifica que nós temos hospitalizações por SRAG, por Covid, em todas as faixas, todos os intervalos etários, mas claramente 51,4% das hospitalizações são de pessoas com acima de 60 anos. Temos o sexo masculino prevalecendo, né, com 57%, os femininos com 43%, e quando nós distribuímos por raça e cor, 33% são pardos, 33,7% são brancos, 4,8% pretos, 1,1% amarelo, 0,4% indígena e 26,7% ignorados ou em branco. Próximo slide. Esse é um dado que também se repete, né, a cada coletiva. Quando a gente abre os dados, né, de óbito por SRAG, por Covid, segundo faixa etária, sexo e raça e cor, verificamos que 73% dos óbitos acomete pacientes acima de 60 anos, embora tenhamos óbitos em todas as faixas etárias, né, em todos os intervalos etários, né? Mas
73%, com acima de 60 anos, e pelo óbvio, a distribuição por sexo segue o mesmo padrão em relação às hospitalizações. A maior parte são masculinos, 58% são masculinos e 42% são femininos. E quando a gente olha a distribuição dos óbitos por raça e cor, verifica que eles têm mais ou menos a mesma distribuição quando a gente olhava as hospitalizações, né? 36,7% são pardos, 31,8% são brancos, 5,4% são pretos, 1,1% são amarelos, 0,4% indígena e em torno de 24,5% ignorados ou em branco. Próximo slide, nós trazemos sempre a cada semana, né, os casos confirmados de Covid-19 em profissionais de saúde no Brasil. Em síndrome gripal, no ESUS notifica, nós temos 307.283 confirmados por Covid, representando, portanto, 34,2% sendo técnicos ou auxiliares de enfermagem, 14,6% enfermeiros, 10,3% médicos, 5,1% agentes comunitários de saúde e 4,4% recepcionistas de unidades de saúde. Quando analisamos, né, esses profissionais de saúde com relação ao SRAG, a síndrome respiratória aguda grave, temos que 1.305 foram confirmados por Covid, representando 33% de técnicos de enfermagem, 20,9% de médico e 17,4% de enfermeiros. Quando olhamos, portanto, os óbitos dos profissionais de saúde, temos até a 37ª semana epidemiológica 289 óbitos confirmados, representando 33,5% de técnicos ou auxiliares de enfermagem, 20% de médicos e 12,4% de enfermeiros. Próximo slide. Nós também trazemos alguns dados com relação à nossa vigilância laboratorial, epidemiológica laboratorial, né? Os avanços que nós estamos fazendo no nosso programa Diagnosticar para Cuidar, né? Este programa Diagnosticar para Cuidar foi uma ampliação, né, do Ministério da Saúde com a recomendação de testagem para todos os casos suspeitos de Covid para profissionais de saúde e colocou à disposição da população brasileira as plataformas de autotestagem. Até agora já distribuímos 6,6 milhões de testes moleculares, 2 milhões de kits para coletas de amostra e 1 milhão de testes de extração, né? Se nós olharmos esses resultados, verificamos que de junho a agosto nós aumentamos em torno, né, de 225% de exames realizados pelo SUS. Isso é um grande avanço. Enquanto que em junho nós realizamos 473.188 testes, em agosto realizamos 1.066.989 testes, né? E quando olhamos para os exames processados pelas plataformas de autotestagem, em junho essas plataformas processaram 85.508 e em agosto essas plataformas processaram 308.501 testes, o que reflete o esforço do Ministério, o esforço dos LACENs, o esforço dos profissionais de saúde para que nós possamos testar cada vez mais a população brasileira, né? Esse é um dado que mostra a distribuição por região, né? Já foram distribuídos 6.613.180 testes de RT-PCR no nosso país. Próximo slide. Esse mostra efetivamente o número por mês, né, analisado, o crescimento, né, dos meses com relação aos testes. A gente tem uma média geral de 117 mil testes por semana, mas só nas últimas 5 semanas, da semana 33ª até a 37ª semana epidemiológica, esse país está testando 226.152 testes por semana epidemiológica, o que mostra um avanço, um crescimento bastante significativo. Próximo slide. De modo que quando fazemos a análise dos exames realizados para RT-PCR, foram feitos 3.462.000
432 no serviço público, 2.525.497 nos particulares, fazendo, portanto, um total de 5.987.929 exames realizados, o que desse total 2.169.847 foram positivos, o que dá uma positividade na rede pública de aproximadamente de 32,6% e uma positividade na rede privada de 41,1%. Próximo slide. Quando nós olhamos, portanto, para os testes sorológicos, já foram realizados no Brasil 8.002.452 testes realizados, com 2.491.883 positivos, né, fazendo 31%. E quando nós juntamos, né, somamos os exames realizados de 5.987.929 testes por RT-PCR, mais os 8.002.452 testes sorológicos, chegamos, portanto, a um total de 13.990.381 testes, quase 14 milhões de testes realizados no Brasil. Muito obrigado. Nós passaremos, então, vamos com o senhor Breno Leite. Vamos para as perguntas dos jornalistas? Ok. Então, nós temos aqui a pergunta da Natália Cancian, que é da Folha de São Paulo. Ela faz a seguinte pergunta. O ministro citou ontem a extensão da testagem como uma das apostas da gestão. A pasta mantém a previsão de oferta de 46 milhões de testes. Qual a média de testes por dia hoje? Muito bem, Natália. Eu acho que eu respondo, Breno. Muito bem, Natália. O programa Diagnosticar para Cuidar, né, a gente carinhosamente, né, chamamos esse programa de Diagnosticar para Cuidar, que ele basicamente tem dois braços. Um braço que a gente chama de Confirma Covid, em que é um braço que ele busca utilizar apenas os testes moleculares, e o outro braço que nós chamamos de Testa Brasil, onde ele, portanto, a gente utiliza os testes sorológicos, né? O nosso objetivo, né, o nosso plano, o nosso desejo era de que nós possamos chegar exatamente ao que foi colocado quando foi o lançamento do programa, né? Que é chegarmos a esse número de 46 milhões de testes, né? Ou mais, né? Mas estamos trabalhando nessa perspectiva, né? E é nesse sentido que o Ministério da Saúde tem feito um esforço, né, imenso para testarmos cada vez mais a nossa população. A gente está testando, em média, cerca de 32 mil por dia. Isso é um esforço muito grande, né? Que é um esforço muito grande. E esse esforço ele é resultante, né, de várias medidas, né? Da própria estratégia, né, do Diagnosticar para Cuidar, que começa com o diagnóstico na atenção básica, né? Na atenção básica, né? Que é a nossa recomendação, né? Que nós vemos falando essa recomendação desde o início das nossas entrevistas, né? E que lançamos o programa Diagnosticar para Cuidar. No surgimento dos primeiros sintomas, no surgimento dos sintomas de síndrome gripal, não fique em casa. Procure o seu médico, procure o posto de saúde, porque lá o seu médico vai lhe examinar, o seu médico vai fazer uma análise. Se ele entender que é necessário solicitar o teste, ele solicita o teste, esse teste é feito e esse médico vai fazer um tratamento, uma conduta clínica mais precoce possível, né? De modo que a gente possa fazer essa testagem em fases mais iniciais da doença, né? E que possamos, portanto, ter uma avaliação da população brasileira e do comportamento da doença como um todo, né? Então, na verdade, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, né? A gente
pretende caminhar cada vez mais com a nossa testagem, né, com o nosso programa Diagnosticar para Cuidar, né, e a nossa média hoje é por volta de 32 mil testes por dia, que é a média de testagem que estamos fazendo. Natália, obrigado. Ok, próxima pergunta é a Carolina Moreno, da TV Globo. Ela pergunta, qual é atualmente a orientação para as vigilâncias municipais e estaduais em termos de quais pacientes devem ter a amostra coletada para o teste PCR? A orientação para os municípios e estados é qualquer caso suspeito, né, devem ser testados, né? A gente, em qualquer situação que há uma suspeição clínica, ele deve procurar o seu médico, deve procurar o serviço de saúde e ser testado. Próxima pergunta, nós vamos com a Juliana Conteifer, do Metrópolis. Ela pergunta, o Ministério considera normal uma queda tão intensa no número de casos de óbitos? O feriado e os registros que não são feitos com atraso podem interferir na curva? Perfeito. Qual é o nome da jornalista? A jornalista é a Juliana Conteifer. Juliana, sua pergunta é extremamente importante. Eu acho que quem tem nos acompanhado a cada semana de coletiva, a gente fala exatamente isso. A gente avalia o comportamento epidemiológico da doença a cada semana. Mas não há de se discutir de que há uma tendência de queda quando a gente avalia depois de 4, 5 semanas epidemiológicas consecutivas, né? Qual o comportamento da próxima semana, na próxima coletiva, no próximo boletim, a gente trará as informações com total clareza e com total transparência. Mas quando nós verificamos, né, é que desde a 30ª semana, você já vinha um comportamento com relação ao óbito, um comportamento relativamente estável, e já faz 4 ou 5 semanas que aquele platô ele vem caindo de maneira bastante significativa nas últimas 5 semanas, né? A gente tinha um platô que era na faixa de 7 mil casos de óbitos, só avaliando os óbitos, por exemplo, e hoje o nosso número é em torno de 5 mil, muito elevado, mas com uma franca redução bastante significativa. Lembrando que nós estamos ao vivo pelas redes sociais do Ministério da Saúde e também pela TV Brasil, respondendo as perguntas dos jornalistas nesta coletiva de imprensa. Nós seguimos com a pergunta do Dalton Almeida, da IPTV. O Dalton faz a seguinte argumentação. Apesar da queda na média móvel de 2 semanas nos últimos dias, os números de casos e óbitos voltou a crescer. Qual a análise do Ministério sobre os dados recentes? Estamos colhendo o resultado do aumento da movimentação social? Veja bem, ao contrário, nós mostramos que nas últimas 2, 3 semanas, o número de casos e os números de óbitos em todas as regiões do país foi uma redução, né? Foi uma franca demonstração de uma redução tanto do número de casos como do número de óbito. Só de casos da 36ª para a 37ª, se a memória não me falha, foi de 30%, né? De casos e de 13% de óbitos, só entre a última semana epidemiológica. Se nós fôssemos computar o acumulado da 35ª, 36ª e 37ª, isso seria muito maior, e isso foi mostrado na curva, que você mostra claramente que nas últimas 3, 4 semanas, você tem, no país como um todo, abrindo inclusive por região, uma redução no número de casos e de óbitos. Secretário, agora nós temos mais uma da Natália Cancian, da Folha de São Paulo. Ela pergunta, essa queda de 30% no total de casos nas 2 últimas semanas é a maior já registrada até agora? Se a memória não me falha, possa ser que eu esteja equivocado, Natália, mas eu tenho quase certeza que sim. Que é a maior redução que nós tivemos nas duas últimas semanas.
Passamos para a pergunta da Débora Fortuna, da CBN. Ela pede para que o senhor comente sobre a questão da reinfecção por coronavírus. O Ministério da Saúde investiga quantos casos suspeitos de reinfecção de coronavírus e se já existe alguma confirmação. Essa é uma pergunta extremamente relevante, importante, né? A gente tem havido, né, na imprensa casos que são ditos de reinfecção. O Ministério da Saúde vem estudando esses casos. Nós não temos nenhuma comprovação científica ainda de que esses casos representem efetivamente reinfecção, né? As amostras estão sendo reanalisadas, cada caso está sendo estudado, mas nós não temos nenhum indício de comprovadamente de uma reinfecção até a presente data. Ainda com a Débora Fortuna da CBN, antes da pergunta ela afirma: muitos países registraram uma queda no número de casos de óbitos, assim como estamos registrando agora. Mas voltaram a apresentar um aumento desde os números das semanas ou meses depois. A pergunta dela é: o Ministério tem se preparado para esses números voltarem a aumentar? Primeiro, nós não sabemos se ele vai aumentar, né? Primeiro, a gente precisa acompanhar exatamente a cada semana o comportamento da doença. Nós não temos nenhuma ideia de que se ele vai aumentar. Mas o que eu acho que é extremamente importante ser dito, que serve como uma mensagem extremamente importante para a população brasileira, é que a Covid-19 revelou o quão grande e quão responsivo, quando desafiado, é o nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos um sistema público de saúde que é um exemplo, né, com muitos problemas, mas mas é um exemplo para o mundo inteiro. Talvez sejamos um dos maiores sistemas públicos universais do mundo, né? E nesta pandemia o SUS mostrou o quanto ele é forte, o quanto cada profissional na ponta da linha ele é capaz de se dedicar e trabalhar em salvar vidas. O SUS mostrou que salvar vidas é a sua vocação. E, portanto, a gente acredita fortemente nesse sistema único de saúde que é feito, trabalhado, lutado, sonhado por cada um de nós, a cada dia, para construirmos cada vez mais uma saúde pública brasileira de qualidade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso sonho, essa é a nossa luta diária. Lutamos por uma saúde pública cada vez melhor e estamos preparados cada vez mais para darmos à nossa população a saúde pública que ela merece. Secretário, obrigado aos presentes da mesa pela participação nessa coletiva. Nós encerramos por aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Só um minuto.